Paz do Senhor Jesus, gravando hoje Gênesis capítulo 4. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de digitar um comentário, amém, qualquer coisa, e compartilhar com as pessoas que você acredita que possam se interessar em aprender a palavra de Deus conosco. Um abraço. Aqui diz que o nascimento de Caim e Abel, como aconteceu, naqueles dias, diz que Adão alcançou uma bênção do Senhor. Olha que interessante, ele alcançou um varão. Quando você alcança um favor do Senhor, o Senhor te manda um filho ou filhos. E aqui diz que nós tivemos o nascimento então de Caim e de Abel. O Caim era um fazendeiro, ele era um agricultor, um lavrador da terra. E o Abel era pastor de ovelhas. E os dois então trouxeram para o Senhor a sua oferta. E Abel trouxe do primogênito dele. Ele trouxe o melhor para o Senhor. Do primogênito das suas ovelhas, ele trouxe e ofertou ao Senhor. Mas o Caim, ele trouxe uma oferta da terra para o Senhor. Uma oferta qualquer. Aquilo que ele recolheu da terra, não fala que foi das primícias, não. Alguma coisa. E disse que então o Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. E isso deixou o semblante de Caim descaído. Ele ficou muito irado com o Senhor. E o Senhor disse para ele: por que você está tão bravo? Por que o seu semblante descaiu? Se você fizer o bem, não vai haver para você uma aceitação? Muitas vezes as pessoas, elas olham para as outras pessoas que recebem bênçãos do Senhor e elas ficam bravas, porque elas dizem: por que ele recebeu a bênção através da oração e eu não recebo? A maneira como você oferta ao Senhor importa muito. Se você for dar ao Senhor, você tem que dar o seu melhor, da melhor maneira. O melhor do seu tempo, o melhor do seu dinheiro, o melhor das suas palavras, o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração, o melhor do seu jejum, o melhor da sua meditação nessa palavra. Por isso, Caim ficou muito irado. E o que aconteceu? Ele convidou o irmão para que eles fossem para o campo, e lá no campo ele se levantou contra o seu irmão e o matou. Nós temos aqui o primeiro registro de um assassinato. Naquele tempo o homem nem sabia ainda o que era morrer, porque não havia ainda ninguém morrido. Mas nós tivemos aqui o assassinato. Um irmão se levantou contra o outro. Para deixar muito claro para todo mundo e para o Senhor, principalmente para o Senhor, que a maldade realmente havia adentrado o coração do homem. E assim é até hoje, né? Aí o Senhor então chegou naquela viração do dia, ou no horário que o Senhor visitava, ainda visitava, né? Aqueles que ele havia criado, e ele pergunta para o Caim: cadê o Abel? Onde está Abel, seu irmão? E ele, muito cínico, como se o Senhor já não soubesse: eu não sei, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Não tenho nada com isso. Geralmente o pecado é assim, quando o Senhor vem perguntar alguma coisa para você e você sabe que você pecou contra o Senhor, você fala: não, eu não sei de nada, não fiz nada não. Como assim? Não estou sabendo o que está acontecendo. Aí o Senhor diz para ele: o que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue do seu irmão clama a mim. Ou seja, o sangue da injustiça, ele clama através da terra. Olha que coisa que você tem que pensar sobre isso. O sangue dos inocentes está até hoje clamando por justiça nessa terra. E nós sabemos que sangue só se paga com sangue. Por isso que sem o sangue de Jesus sobre a nossa vida não existe perdão. Entenderam? Sangue se paga com sangue. Por isso o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado e de toda injustiça.
e sem ele não há como você ser perdoado na presença de Deus. E ele fala assim, o próprio Caim disse, agora eu sei que eu vou ser morto, porque a minha maldade é maior do que se possa ser perdoada. O próprio Caim sabia que a sentença para a morte dele, que ele cometeu contra o irmão, seria a morte dele. Ele mesmo diz para o Senhor, eu sei que o que eu fiz não pode ser perdoado. Olha como Deus já começa a apontar para uma possibilidade de perdão. Não que não vai ter consequências, sempre vai ter consequências. Aquele que mata, ele pode um dia se arrepender e pode até ser perdoado pelo Senhor, mas a consequência, a cadeia e como ele vai afetar toda a geração dele, isso não tem como evitar. Infelizmente, é assim que acontece. Ele diz, eis que hoje o Senhor me lança na face da terra e da tua face eu vou me esconder. Aquele que tem pecado, ele se esconde do Senhor. Ele não quer enfrentar, ele não quer ser confrontado com o seu pecado. Por isso que muitas pessoas não aceitam Jesus. É por isso que muitas pessoas fogem da presença do Senhor, porque elas vão ter que, em primeiro lugar, se arrepender, se humilhar na presença do Senhor. E depois elas terão que ser confrontadas com o pecado delas e deixá-los. E tem pecados que as pessoas gostam, tem pecados que são favoritos, tem pecadinho que a pessoa fala, ai, mas isso aqui é meu pecadinho de estimação, não quero deixar não. E assim continua sem se arrepender e fugindo, como fez o Caim aqui, da presença do Senhor. O Senhor, porém, disse a ele, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor colocou um sinal em Caim para que ninguém que o achasse o ferisse. Hoje nós também temos um sinal, porque pelo nosso pecado nós merecíamos a morte. E qualquer um poderia nos matar, porque o nosso pecado, o próprio diabo teria autorização para nos matar por causa do nosso pecado. Por isso, o sinal. Hoje o sinal da nossa salvação e de que o diabo não pode tocar em nós, apesar do nosso pecado, é o sangue de Jesus que está sobre nós. Sangue se paga com sangue. E saiu Caim da face do Senhor, e ele foi habitar na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Lá ele conheceu sua mulher, e ela concebeu, e ela teve Enoque. Ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo seu próprio filho, chamou a cidade Enoque. Enoque também, de Enoque nasceu filhos, e de Irade também nasceu filhos, até chegarmos a Lameque. Eu quero chegar aqui nesse Lameque, porque esse Lameque, ele teve 2 mulheres. Olha aqui já começou um descumprimento, né? Porque a palavra de Deus fala, você vai se unir com uma mulher, Adão, e ela vai ser carne de sua carne, osso dos seus ossos, vocês serão um só. E o Lameque já começou com a poligamia nesse capítulo, porque ele tomou 2 mulheres para ele, uma que chamava Ada, e que teve a Jabal, e teve um irmão que chamava Jubal, e assim foi. E também teve uma outra mulher chamada Zila, e que teve a Tubal-Caim, que era um mestre de obras de cobre, de ferro, e uma irmã de Tubal-Caim, que foi Naamá, não Naamã, Naamá. Disse Lameque vai confessar para suas mulheres que ele tinha feito um crime ainda pior do que o Caim, da sua descendência. Ele diz assim, ouve mulheres, escuta o meu dito, eu matei 2 varões, um por me ferir e um outro por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Esse número para você é sugestivo? 70 vezes 7, o Lameque disse que seria vingado por causa do crime que ele havia cometido. Ele também tinha noção de que não havia perdão para ele. 70 vezes 7. Quando Jesus disse para nós perdoarmos o pecado do nosso próximo, quantas vezes ele sugeriu que nós fizéssemos isso? 70 vezes 7. Então não se esqueça, o perdão começou a ser concedido lá em Gênesis, por causa de Caim, do pecado dele. Primeiro por causa do pecado de Adão e Eva,
O Senhor os vestiu com vestes e mandou-os lavrar a terra. Agora o Caim tinha cometido um crime ainda pior. E ainda assim o Senhor colocou uma marca sobre ele. Porque o Senhor, ele tem prazer. Ele ama aquilo que ele criou. Por isso ele cuida. E mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, ele nos ama, apesar de nós. Nós não merecíamos. E aqui continua. Adão conheceu sua mulher novamente. Aqui volta para outra geração de Adão, que vai ser a geração de Sete. Sete vai gerar toda aquela tribo que nós vamos chegar aqui no pai Abraão, e daqui para frente nós vamos começar a ver a genealogia de Sete, porque a genealogia de Caim já era genealogia de Caim pecadora, o desobediente, pecou contra o Senhor, matou, mentiu, etc. Agora nós vamos começar uma nova genealogia, e daqui nós vamos chegar até Noé, que vai nos contar uma história que você já conhece. Se você gostou do capítulo 4, não esquece de deixar o seu like, e amanhã nós voltaremos, em nome de Jesus, com o capítulo 5, que é a genealogia desse outro filho de Adão e Eva, chamado Sete. Um abraço em Cristo Jesus e fiquem na bênção do Senhor.